Em 2012, o Conexão Norte mostrou um museu particular dedicado à história da fotografia regional. Um profissional com mais de 50 anos de carreira agora dedica o tempo a preservar equipamentos atualmente substituídos pelos eletrônicos. Vamos rever a reportagem. É neste canto especial que há 10 anos Valdemar preserva parte de meio século de trabalho como fotógrafo. Começou aos 17 anos e depois disso não parou mais. O primeiro equipamento manuseado por ele foi um parecido com este. A câmera fotográfica de Foley, popularmente conhecida por lambe-lambe, foi usada por Valdemar até 1965. Essa aqui, que faz parte da coleção dele, é da década de 1960 e dispara a 1/10 de segundo. Era preciso posicionar os fotografados, ajustar a nitidez manualmente, só para depois disparar a lente. O acervo particular tem mais de 150 peças, entre ampliadores, projetores, máquinas fotográficas e filmadoras. A maioria das câmeras foi usada entre 1955 e 2005, período em que atuou como fotógrafo profissional em Jaraguá do Sul. As máquinas instantâneas, como as Polaroids, fizeram sucesso na época em que foram lançadas. Valdemar lembra dos tempos onde chegava a registrar em um único sábado, no estúdio onde trabalhava, 18 casamentos. Começava sábados de manhã, eles vinham de trolley, vinham de caminhonete, né? E isso fez com que eu acabei entrando na empresa por causa que meu pai transportava casamentos também. Ele tinha uma caminhonete e trazia as pessoas lá para o estúdio, né? E aí a gente fazia o trabalho lá e eles iam no cartório e na igreja casavam e depois eles voltavam para suas residências e faziam as festas, né? Valdemar lembra da dificuldade em tirar fotografias em locais pouco iluminados. Era necessário levar diversas lâmpadas para usar como flash. Cada lâmpada era usada apenas em uma fotografia, porque queimava e era inutilizada. Mais tarde vieram os flashes eletrônicos. A cor foi uma evolução na fotografia. Nas ampliações, a composição de cores era manual, sendo necessário conhecer o ciano, o amarelo e o vermelho, as 3 bases para fazer as outras cores, inclusive o preto e o branco. O retoque ele era feito em cima da chapa de vidro, em cima do negativo plano, em cima do rolo de filme. Depois você usava um lápis de grafite, com a ponta super fina, mais fina do que uma agulha praticamente, para tirar as pequenas imperfeições, né? Sempre se colocava isso debaixo de um pano escuro, a gente ficava por baixo assim, e só tinha uma iluminação por baixo para iluminar a parte que a gente ia fazer o trabalho em cima, né? Essa microcâmera fotográfica foi uma das vedetes dos investigadores e detetives na década de 1970. Ela cabe na palma da mão e fica quase imperceptível com as camuflagens usadas por esses profissionais. Outras raridades do acervo são os equipamentos com 2 e 5 lentes. Cada um era usado em diferentes situações. Antigamente, fotografar era um trabalho, digamos assim, um tanto quanto complexo. Primeiro, porque o tamanho dos equipamentos dificultava a vida do fotógrafo. Segundo, porque o profissional não conseguia visualizar as imagens como nos tempos atuais, o que exigia de quem fosse operar a câmera, além, é claro, de domínio técnico, sensibilidade e um olhar diferenciado sobre o mundo. É muito fácil hoje fotografar. Qualquer criança está com uma máquina fotográfica na mão, mas o olhar, a parte técnica, a parte da arte, ela permanece com poucas pessoas. Valdemar pretende doar o acervo a um museu, mas quando isso vai acontecer, bem, nem ele sabe. Até porque a paixão pela fotografia está no sangue, na alma e no coração. Pesquisadores catarinenses fizeram uma importante descoberta no Planalto Norte. Em março do ano passado, troncos de árvores pré-históricas foram localizados no interior de 2 municípios de Santa Catarina. Uma verdadeira ação de guerra foi montada para recuperar o material. A reportagem foi ao ar no dia 13 de maio.
Polícia Federal, Exército, Departamento Nacional de Produção Mineral e pesquisadores tiveram trabalho para resgatar os exemplares de troncos petrificados no interior de Santa Terezinha e Canoinhas. Cada fóssil pesa em torno de 1 tonelada. No total, 27 peças foram localizadas, mas pela dificuldade de acesso, apenas 9 puderam ser coletadas. O Planalto Norte de Santa Catarina era coberto por uma floresta muito densa. O clima era favorável a ter essas florestas. E essa floresta era cortada por rios. E em épocas de chuva, esses rios ficavam caudalosos e desbarrancavam a margem e derrubavam algumas árvores para o leito do rio. Essa correnteza ia desgalhando o rio, desgalhando a árvore. Com o tempo, o tronco encharcava, afundava no leito do rio. E era recoberto por areia, passando as enxurradas, diminuía a correnteza do rio, era recoberto por uma camada de argila. Isso impermeabilizava esse material no fundo do rio, evitava assim a ação das bactérias para decompor. Segundo o geólogo, as árvores são de uma antiga floresta existente na região em um período conhecido na paleontologia como Permiano. Isso há mais de 250 milhões de anos. Os fósseis estão na Universidade do Contestado, onde devem ser limpos, catalogados e incorporados ao acervo do Museu da Terra e da Vida. Uma legislação federal regulamenta o destino de fósseis como estes, encontrados em Santa Terezinha e Canoinhas. Conforme a lei, eles fazem parte do patrimônio natural do Brasil e a guarda fica restrita a instituições de ensino superior, museus e entidades designadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Assim, todos podem estudar, conhecer e pesquisar mais sobre a história do planeta. Nós podemos ter, através dessas peças no museu, exemplares que vão poder nos explicar um pouquinho sobre a evolução das plantas no decorrer da história do planeta. Essa fase aí da história da Terra, dos 250 milhões de anos, que a gente chama de Permiano, ela foi muito importante porque logo quando acaba esse período Permiano, houve uma grande extinção no planeta, que quase 97% de todas as espécies vivas foram extintas. Neste espaço do Sempalho da Universidade do Contestado, em Mafra, estão guardados parte de fósseis encontrados por agricultores há quase 40 anos em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Recentemente, os pesquisadores catarinenses descobriram que os ossos são de pterossauros. Essa espécie de réptil voador viveu na Terra há 100 milhões de anos, no mesmo período dos dinossauros. No Museu da Terra e da Vida, os visitantes podem fazer uma verdadeira viagem ao tempo pré-histórico. Na exposição, esta réplica impressiona. Conhecido como gigante de Uberaba, essa espécie de dinossauro viveu no Brasil, na região conhecida atualmente como Triângulo Mineiro, há cerca de 65 milhões de anos. Ele podia chegar a 20 metros de comprimento, alcançar até 4 metros de altura e pesar quase 16 toneladas. Outros episódios curiosos da história do planeta são contados nas salas temáticas. Para o conhecimento não ficar restrito a quem visita o espaço, um livro começou a ser produzido há quase 5 anos para registrar os achados paleontológicos da região sul do Brasil. Lançado em Mafra, ele traz detalhes da pré-história, inclusive com imagens em 3D. A obra foi idealizada por meio da Lei Rouanet e vai ser disponibilizada a instituições de ensino sem nenhum custo. O que a gente quis fazer de especial no livro é o quê? Que o aluno, a professora, que olhar o livro, usar aquilo ali como uma forma didática, ela vai se interessar por uma peça, ela vai saber em que museu da região sul aquela peça está. Se ela estiver próxima, ela vai poder pegar seus alunos e visitar pessoalmente essa peça. Sensacional! E no próximo bloco vamos rever a história dos músicos jaraguaenses Cairo e Augusto. O repertório diferenciado e ousado chama a atenção de quem ouve esses talentos catarinenses. Fique com a gente, eu volto já!